antes que eles sejam contaminados pelo gênero neutro. Se você ouviu falar sobre as alterações dos livros do Roald Dahl e caiu nessa conversa de que tudo vai acabar e saiu correndo por aí e viu o boom que os preços deram em todas as lojas do Brasil, você precisa ver esse vídeo. Olá, eu sou a Bel e aqui no meu canal eu falo sobre literatura infantil. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e já te inscreve para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Recentemente, alguns dias atrás, saiu uma notícia dizendo que as edições em inglês, as edições britânicas da obra de Roald Dahl, de alguns livros do Roald Dahl, seriam reescritas com algumas alterações em algumas partes do seu texto. Entre essas alterações, o que ia ser mudado? Alguns termos como feio, gordo, termos assim que podem soar ofensivos, seriam substituídos. E outros personagens, os Umpa-Lumpas lá da Fantástica Fábrica de Chocolate, iam deixar de ser homenzinhos para se tornarem pessoas pequenas. Aí é que entra o gênero neutro. Muitos dos livros do Roald Dahl são super conhecidos, principalmente porque muitos deles acabaram indo para o cinema. Você com certeza conhece a Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, As Bruxas, que originou aquele filme A Convenção das Bruxas, James e o Pêssego Gigante, e tem outros também, tem O Bom Gigante Amigo. Esse é o nome do livro? É do filme também? Tá, não sei, mas o livro é o BGA, O Bom Gigante Amigo. E além desses, Roald Dahl escreveu vários outros livros. Bom, antes de falar sobre o que eu penso, e eu tenho sim uma opinião sobre essas alterações, eu quero falar um pouquinho sobre o que essa notícia fez acontecer aí no Reino Encantado do Instagram. Bom, a partir dessa notícia, claro, muita gente se posicionou falando dos perigos, da tristeza e da falta de noção que é fazer essas alterações em uma obra, da falta de necessidade de fazer isso e de como isso empobrece a literatura. Muitas visões com as quais eu concordo e que me ajudam a pensar também, mas também teve uma turma que saiu dizendo que todos os livros iam ficar em tons pastéis, iam perder toda a graça, todo o que enriquecia a sua história e que era pra gente sair correndo pra comprar enquanto a gente ainda conseguisse ter as versões do jeito que elas são hoje. E isso é burro. É uma loucura, é tentar fazer a gente de trouxa, gente. Fala sério. E isso é uma coisa muito trouxa e muito sacana. Por quê? Primeiramente, essa alteração nos textos está sendo comentada porque vai acontecer nas edições em inglês, lá na Inglaterra. Ninguém falou nada ainda sobre as edições brasileiras. Então não tem justificativa nenhuma para a loucura que foi a última semana, a penúltima semana, nas mudanças de preço que os livros do Roald Dahl tiveram no Brasil. E livros que custam geralmente entre 30 e 40 reais estavam sendo oferecidos por 60, 70, até 80 reais. Eu vi, eu acho que eu não tirei print, mas eu vi e fiquei indignada. Mas bem, vamos falar sobre essas alterações. Essa ideia de fazer essa alteração tirando dos textos palavras que possam ser ofensivas, palavras que se refiram à imagem, à formação, à estética das pessoas, a características físicas das pessoas, né, como tamanho, peso, até no livro As Bruxas, né, quando fala de pessoas carecas, que as bruxas eram carecas e feias e isso tudo é muito explicável, né, pela cultura que a gente vive hoje. E assim, gente, por mais que isso, de um lado, gere uma coisa, nossa, não podemos falar nada mais, não podemos achar nada mais, que saco, que mundo chato, blá 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 blá, isso também é uma questão de respeito, né? A gente precisa sim ensinar para as pessoas que não dá pra gente generalizar, pra gente julgar, pra gente desprezar as pessoas pelas suas características físicas e nem por nada, né? Pessoas são pessoas, pessoas são únicas. E essas são coisas que a gente tem aprendido e tem falado e tem crescido sim nos últimos anos. E decrescido também nos anos mais recentes, infelizmente. Mas bem, isso é uma coisa. Ter esse olhar sobre esse aspecto que foi discutido e foi alterado é importante e é necessário sim. Mas alterar uma obra que já é
um clássico. Roald Dahl, o autor, ele é muito importante quando o assunto é literatura infantil. Ele é um marco, ele é uma figura, ele é um clássico, né? Os livros dele são realmente muito bons, eles são muito gostosos de ler. A gente leu Matilda no Clube da Belle do ano passado e agora esse ano em outubro nós vamos ler As Bruxas. E aqui eu tenho alguns outros livros, uns que a Girafa, o Pelicano e eu, que eu acho super divertido, que eu já indiquei várias vezes por aqui. Tenho esses dois aqui que são da editora 34, o James e o Pêssego Gigante e o BGA, o Bom Gigante Amigo, que acabaram de chegar aqui em casa, literalmente, e que são livros que eu já ouvi muitas pessoas falando que são divertidíssimos, que as crianças assim de 8, 9, 10 anos, até um pouco menos, se divertem horrores. Então são livros realmente assim que fazem parte do universo infantil e que precisam continuar fazendo parte. E apesar de enxergar e concordar até certo ponto com o assunto dessa mudança, né, com o que leva a essa mudança, mudar, interferir em uma obra de um autor é uma coisa muito complicada. Porque aí tem pelo menos duas coisas assim que são bem complicadas. Uma é mexer na obra de alguém que não tá mais aqui para poder discutir, para poder dizer a sua opinião sobre o assunto. Porque se a gente for ver, olhar para nossa literatura infantil brasileira, o Monteiro Lobato, apesar de toda a sua polêmica, ele foi um autor que a cada nova edição dos seus livros, enquanto ele ainda era vivo, sempre alterava alguma coisa. Inclusive o seu primeiro livro, Reinações de Narizinho, antes tinha até outro nome, era A Menina do Narizinho Arrebitado, que acabou virando Reinações de Narizinho. Mas ele fez em vida várias alterações nos seus textos, né, nos seus livros. E aí quando a gente fala em fazer alterações, que são coisas assim tão culturais, né, que são aspectos assim tão pontuais do nosso tempo de agora, da cultura que a gente tem vivido agora, numa obra de alguém que não tá mais aqui para dar a sua opinião, para se defender, para dizer se concorda ou se não concorda, eu acho isso bem complicado. E o outro ponto é que quando a gente faz isso, quando a gente quer mexer numa obra para deixar ela mais certinha para as crianças, a gente tá falando, de forma não tão explícita, a gente tá falando que as crianças não têm capacidade de perceber as coisas, não têm capacidade de ler e de ouvir a história de forma crítica. A gente tá falando que as crianças são simples receptores, que elas vão ir ouvindo as coisas e vão absorvendo e vão ir reproduzindo aquilo que elas ouvem sem pensar sobre o assunto. A gente está menosprezando a capacidade das crianças. Quando a gente fala de livros infantis que trazem alguma questão assim, que tem um problema, que tem alguma problemática, principalmente, né, livros mais antigos que vão ter coisas que antes não eram importantes ou não eram levadas em consideração e que hoje em dia são, esses livros, eles são perfeitos para abrir as janelas, abrir as portas para as conversas. E quando a gente tira isso, a gente também tira o olho para esses detalhes. Faz de conta que as coisas simplesmente não existem e perde a oportunidade de ter conversas formativas, conversas que fazem as crianças crescerem, que fazem a gente crescer também. E bom, além de tudo isso, né, fazer isso, menosprezar a inteligência das crianças, justamente num livro do Roald Dahl, que o Roald Dahl é um autor assim que a gente vê as crianças dentro das histórias deles e todas elas são muito inteligentes. Todas elas têm uma personalidade forte, todas elas sabem ali, falando agora principalmente da Matilda, né? A Matilda que foi o livro, tem um vídeo aqui sobre a Matilda, vocês podem assistir depois pra ver com mais detalhes, mas a Matilda foi um livro que trouxe bastante polêmica no Clube da Belle do ano passado, porque muita gente ficava dizendo, né, porque ela tem ali as suas questões, ela apronta pros pais dela, né? Ela dá um jeito ali de se defender e ela acaba atacando também os pais. E muita gente ficou assim, não, da onde que eu vou dar pro meu filho ler um livro que mostra, que ensina a criança a desobedecer aos pais? Não posso fazer isso, porque a criança vai aprender. Mas justamente a Matilda, ela era uma criança que não recebia um carinho, um amor, um toque de afeto, uma criança que não era nem um pouco respeitada pelos pais, pela sua família. Ela não era respeitada, ela não tinha o seu direito, o seu ser criança respeitado. E ela fazia tudo o que fazia para se defender, para se proteger.
Rodal, ele enxergava as crianças assim, como pessoas. E quando a gente pensa, quando se traz essa discussão de tirar, de blindar as crianças de discussões, de coisas que podem incomodar e que podem trazer a necessidade de conversas um pouco mais específicas, um pouco mais profundas, assim, um pouco mais pesadas, talvez, a gente faz justamente o que o Rodal não fazia. A gente trata as crianças como criancinhas, a gente não trata elas como pessoas que pensam. E bom, é isso que eu tenho hoje para falar sobre toda essa polêmica do Rodal. E tudo isso que eu comentei, a gente já tinha falado sobre lá no Instagram bem quando estava acontecendo. Se você quiser me acompanhar para estar aí mais atenta a essas conversas on time, é só me seguir, @bel.coimbra. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!